Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Sábado, véspera de Vasco e Flamengo. Será que essa fera aqui, Del Aranha, tem algum Flamengo e Vasco inesquecível na vida dele? E o de amanhã é muito importante. O Fluminense meteu 5 no Bangu, né? Tá firme na segunda colocação, tá torcendo para que o Vasco ganhe do Flamengo para sonhar com a Taça Guanabara, hein, Del Aranha? Wellington, um grande abraço, muito bom te ver, saudando, né, o pessoal do canal Wellington FC, né? Wellington Campos FC. FC, mas aí, senta o dedo aí, dá aquele like gostoso. Já vou dar todas as coordenadas. Mas, Dé, segura aí o que você vai falar, porque... Tá certo. Eu quero comentar também o Pix errado que o Flamengo mandou. Pix errado? O João Gomes. É depositou mesmo? E outro João Gomes caiu 1.900.000, quase 2 milhões na conta do cara. Ah, que coisa boa, malandro, hein? Será que tem um... Eu sei que tem um outro Wellington Campos Amaral lá em Brasília. Jotinha, um abraço, Jotinha. Jotinha é bonito, hein? Aparece aqui, Jotinha. Aparece aqui, Jotinha. Ah, moleque! Isso não é uma pinta, isso é uma mancha, cara. Três nomes, com artista apareceu mais. Eu vou falando, Jaci Borrou. Jaci Borrou. Outro. Ou já me escaguei. Alain Delonge. Já me escaguei. Ou Mick Tori. Isso é uma figuraça. Ai, meu Deus do céu. Já nós vamos falar do clássico. Pedro tá fora, pelo lado do Flamengo. E aí? Daqui a pouco. Mas é o que ele falou. Se liga no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC. Dá o like, que é um joinha. Habilita o sininho na palavra todas para receber todas as nossas notificações e espalhe para os seus amigos nos grupos do WhatsApp para dar aquela força para o nosso trabalho, tá bom? Depois da vinheta, eu trago a fera. Roda a vinheta! Pois é, meus amigos do canal Wellington Campos FC, antes de trazer essa fera Del Aranha, quero pedir para você participar conosco e acompanhar e usar os serviços de uma grande dentista, de uma cirurgiã dentista maravilhosa, que é a doutora Camila Paz e toda a sua equipe em Goiânia, e um serviço sensacional em harmonização orofacial. Você cuidando do seu sorriso, dá uma olhada nas redes sociais da doutora Camila Paz e liga para ela também, tá? O telefone é 62 99955 2392. Um abraço para a doutora Camila Paz e toda a sua equipe em Goiânia. Você gosta de Goiânia, Del Aranha? Pô, como não gostar? Não tem como, né? Goiânia é um lugar maravilhoso. Como dizia Antônio Porto, que coração aliás, verde da pátria. Eu quero lembrar que eu fui técnico da Napolina. É mesmo? E lá eu encontrei meu querido Antônio Porto. Sim. Aliás, a Napolina obteve a classificação nessa época para a Taça de Prata. Né? Foi muito legal. É um povo muito legal e Goiânia é uma cidade belíssima. E se come muito bem em Goiânia, né? Maravilhosamente bem. Maravilha. Flamengo e Vasco, amanhã, 18h10, aqui na Super Rádio Tupi. Nós vamos ter o garotinho José Carlos Araújo, vamos ter também o Apolinho Washington Rodrigues e o Maracanã com todos os ingressos vendidos. Que bom. Maracanã esperando mais de 70 mil pessoas. Você jogou para Flamengo e Vasco com mais de 150 mil. Bom, Wellington, eu quero lembrar que esse jogo é muito importante, tanto para o Vasco quanto para o Flamengo. Sim, se o Flamengo pela ganhar, circunstância, né? Se o Flamengo ganhar, é o campeão da Taça Guanabara. Qualquer título, malandro, que o Flamengo conquistar agora, tá bom. Até título protestado, malandro, porque eles não conseguiram ganhar nada, né? E o Vasco ainda luta por uma classificação, apesar de, para mim, estar numa situação melhor do que a do Botafogo, porque está com um time mais bem ajustado. O Vasco melhorou muito. Lembrando que hoje o Volta Redonda meteu 6 no Madureira. Não é nenhuma surpresa para mim. 3 gols do Lelê. Sim. Que poderia ter vindo para o Vasco, né? Preferiu o Fluminense. Acabou, eu culpo até o seu... Não é culpar. Quem toma as decisões hoje são os procuradores. Os jogadores são um pedacinho da pizza, né? É o que manda menos, né? Mas, Wellington, você até fez um parâmetro em relação a Vasco e Flamengo, foram muitos na minha vida. É mesmo? Muitas derrotas, muitas vitórias, não é? Tem uma em especial,
Eu quero lembrar que, como nós estamos falando de Taça Guanabara, há uma vitória do Vasco na Taça Guanabara, em que o Zico perde um pênalti, o Mazzaropi defende, né? E o Luiz Augusto, no final, eu acho que é o Luiz Augusto, faz a cobrança de pênalti e o Vasco é campeão. Eu quero lembrar de um jogo que o Moisés foi escalado de lateral esquerdo e fez um gol cagado, rapaz, que ele foi fazer um cruzamento e ela caiu dentro do gol e tinha, se eu não me engano, 150 e poucas mil pessoas. Mas também tem derrotas. Eu quero lembrar de um jogo, Flamengo 3, Lembram aqui do eu. Vasco 1, 3-1 e nesse jogo eu até fiz o gol do Vasco. O Zico marca 2 gols pelo Flamengo. E sabe qual era o público pagante desse jogo? 175.750 pagantes. Nossa Senhora. Então esse é o segundo maior público do Maracanã, em termos de campeonato carioca. É o Fla-Flu, de 63. que tem o maior público, né? E o jogo, eu digo oficial, Isso. Brasil e Paraguai, Brasil, que é o Brasil e Paraguai, que o Pelé faz o gol 1-0. Porque a gente não tem as público. As feras do Saldanha? Sim, a gente não tem o público pagante do jogo de 1950. Sim. Não, a gente não sabe. Então, oficialmente, São esses Vasco aí, e Flamengo, 175.750 pagantes, Flamengo 3, Vasco 1, com derrota também, é um público normal, 150, 140, 160 mil pessoas, para a nossa época, né? Hoje o Maracanã nem comporta mais isso, 70 mil é a capacidade máxima. A capacidade máxima do Maracanã são 78 mil. Mas aí, por questões de segurança e tudo, no máximo 70, 71 mil. É compreensível. É compreensível, mas de qualquer maneira, é um jogo muito parelho, hein? Então tá, vamos começar pelo Flamengo, que não tem o Pedro. Sim. E aí? Qual o tamanho dessa ausência? Bom, modifica taticamente o Flamengo. Porque até então, eu me lembro que desde a chegada do Dorival, houve uma mudança tática. O Flamengo passou a jogar com 2 meias e com 2 atacantes. O Gabigol mais do lado. E sim, do Pedro, né? centralizado. O Everton Ribeiro mais com a Arrascaeta e o João Gomes, às vezes, com o Thiago Maia, não é? Vamos lembrar que antes o Flamengo tinha uma formação um pouco diferente, que era o Ilharão, o Everton Ribeiro, né? O De Arrascaeta, com o Bruno Henrique pela esquerda, com o Gabigol mais avançado. Então isso faz com que o Flamengo jogue mais pelo meio campo. Sim. Então o Gabigol deve ser empurrado para centroavante, né? Me parece que deve ser o Gerson que vai entrar. Vai entrar o Gerson. Então está muito claro para mim que o Flamengo vai ter uma outra postura tática, jogando mais com jogadores de meio campo. Agora, a gente está olhando o lado do Vasco, primeiro porque o Vasco precisa vencer. Ele precisa vencer para ele na Taça Guanabara, se garantir nas semifinais, dependendo do resultado do Botafogo, já que o Volta Redonda hoje fez 6-0 no Madureira e ocupa nesse momento a 3ª colocação, o Vasco é o 4º colocado. Ganhar também para mostrar que o investimento de cerca de 120 milhões em 12 contratações foi um dinheiro bem investido e que está no caminho certo das contratações. Depois de ter feito um belíssimo jogo contra o Fluminense e perdido, ter feito um belo jogo contra o Botafogo e vencido, 2 clássicos, agora é o teste com o Flamengo. Qual a opinião do De Aranha? Bom, eu quero lembrar que você, ao reportar isso aqui, em relação ao investimento e o bom ajuste que o time do Vasco está tendo, ele foi superior ao Fluminense e perdeu muitas oportunidades. E eu fiz essa crítica aqui ao Pedro Raul, no sentido de que nunca duvidei da condição dele como jogador. E olha que ele, abrindo parênteses, até porque você é centroavante. Eu fui. Foi centroavante. O Pedro Raul, em 8 jogos, ele fez pelo Vasco da Gama, 8 jogos, 6 gols e 2 assistências. Vamos lembrar que ele tem ele me parece que fez 50 partidas na temporada, não foi isso? Ou 50 ele jogos pelo Goiás. 52 jogos pelo Goiás e 26 gols. É um troço impressionante. Meio gol a cada jogo. Então, isso é impressionante, é uma média que não é para qualquer um.
não é? Então, o Pedro Raul tem qualidade, é um jogador habilidoso, boa postura, marca gols como pouco, mas a minha crítica a ele foi no sentido do condicionamento físico. Porque nenhum jogador, em parte nenhuma do mundo, rende o normal se não estiver bem preparado fisicamente. A cabeça manda e o corpo não obedece. E a cobrança é muito grande, porque o Vasco, a camisa é pesada. Então, o Pedro Raul, com toda certeza, vai se dar bem no Vasco. Esses 2 gols que ele marcou diante do Boa Vista foi legal. Torci muito para que isso ocorresse. E o Vasco montou uma equipe tá ajustada. Está com 2 excelentes laterais, apesar de um ser mais técnico e eficiente do que o outro. O Puma é mais na correria, é mais vontade. O Piton é um jogador de muita qualidade técnica. Hoje é o Miranda que joga na zaga, né? O Capasso deve ficar no banco de reserva. Isso aí, também uma senhora contratação. Vem para ser titular. Junto com o Léo. Aliás, o Léo está jogando de uma maneira que eu vou te falar um negócio. A gente começa a babar. Eu esperava ele na lista do técnico. Não é mesmo? Então, isso é muito bacana. Acho que o único problema que o Vasco ainda não tem ajustado é o seu meio-campo. Então, vamos escalar a possibilidade de começar com o Andrei. O Andrei. Que voltou. Sim. Com Andrei, Jair e Alex Teixeira. Sim. Eu não acho o Alex Teixeira o cara indicado para jogar nessa posição. Marlon Gomes, por exemplo, para mim, eu acho que faria um meio do campo melhor. Mas tá no estaleiro lá. Ele está no estaleiro. Não estamos falando para o jogo de amanhã. Eu estou falando em termos de futuro. Perfeito. Acho que de todas as contratações que o Vasco fez, só falta um setor que eu ainda não vejo cheio, que é o setor de meio campo. É o 10, que está todo mundo esperando. Porque hoje o Nenê e o Alex Teixeira jogam na mesma posição. Qual é a posição deles? Segundo atacante. Sim. Não jogam como meia, não é? Por quê? Porque o Peck, às vezes o Figueiredo, ou então o menino... O Eric Marques. O Eric, que hoje também moleque, hein? Muito bom. 18 aninhos. São os homens da beirada que voltam até o meio do campo para dar uma liberdade ao Alex Teixeira ou ao Nenê para jogar. Mas eu ainda, apesar da melhoria do Alex Teixeira e do bom momento que está vivendo o Nenê, que aliás eu não acho que o Vasco não deve pensar na possibilidade de liberar ele, não. Então, a ideia agora já é conversar com ele para fazer um contrato até dezembro. Beleza. Você faria? Eu faria. Aliás, nós pedimos isso aqui antes. Por quê? Porque o Nenê, ele é um jovem velho. Ele é um garoto. Como diz o Apolinho, ele é jovem há mais tempo. Muito mais tempo. E ele pode ser muito eficiente num tempo de jogo, 30 minutos, enfim, determinados momentos do jogo. Porque o Nenê... inteligente. Primeiro, saúde de vaca premiada. É isso aí, né? É um atleta. É um atleta. Por isso é que ele tem que estar dentro. E aí é o cara que chega e pensa o jogo. Sabe bater uma falta, sabe bater um escanteio. O Alex Teixeira melhorou muito. Ganhou um condicionamento físico melhor. Foi mais bem escalado numa situação que ele rende melhor. Não precisa jogar em beirada, até porque ele não tem força para isso. Para jogar na beirada tem que ser vaca premiada. Tem que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, não é? E chega uma hora que o gás acaba. Então o Vasco está qualificado. Apesar de eu ainda pensar na possibilidade da contratação de um jogador aí. Mas ele vai vir, esse 10 aí. Ótimo. Tem o Marlon Gomes daqui a pouco de volta, tem o Figueiredo. Então... o Capasso na hora que entrar, não é? E você foi treinador, e olha que tem o Orediano também. Sim, que é outro ensaboado, mas ele é um jogador de beirada. Esse é de beirada. É de beirada mais pelo lado direito, que é canhotinho. Enfim, o Vasco está qualificado. Só que tem o seguinte, meu amigo, é Vasco e Flamengo. E o Flamengo está na bacia das almas. O bicho está pegando, ele tem que ganhar alguma coisa. E o Vasco não pode dar mole, porque se tomar uma piaba do Flamengo, o Volta Redonda já passou, e aí vai ter que levar para a última rodada. Quando entrar, o Vasco já sabe o resultado de Botafogo e Resende. Sim. Teoricamente... Sim. O Botafogo é favorito. O Botafogo tem que ganhar. Mesmo nessa draga que o Botafogo está vivendo, vamos lembrar que hoje o Resende, para mim, é o principal candidato a cair, a ser rebaixado, apesar
já ainda está na frente do Boa Vista. 4 pontos contra 2. Sim, mas o Boa Vista amanhã me parece que joga com o Nova Iguaçu. Isso. E o Botafogo é muito favorito diante do Resende. Possivelmente na última rodada, o Resende pode estar atrás. Pode estar na última colocação. E lembrar que Volta Redonda na última rodada tem que enfrentar o Boa Vista, meu amigo. Fora de casa. Já pensou? Esse final malandro de classificação da Taça Guanabara vai ser emocionante, cara. Porque na quinta o Vasco vai jogar às 19h30 contra o Bangu em São Januário. Sim. Tá? E o jogo da Copa do Brasil do Vasco com o ABC em casa é no dia 16 de março, na outra quinta-feira, 21h30, em São Januário. Eu prometi aqui o paparazzo rubro-negro que trouxe primeiramente a informação, e inclusive com os documentos da juíza que mandou bloquear esse dinheiro. Flamengo, ao vender o João Gomes, que você citou ainda há pouco, e que foi convocado para a seleção brasileira. Merecidamente, ele e o André. Lá para o futebol inglês, tinha que depositar 1.800.000, quase 1 milhão. Vou arredondar aqui para ficar mais fácil o entendimento. 1.900.000. E fez um Pix para o cara que tem o mesmo nome do João Gomes. Se não me engano, é João Vitor Gomes, não sei de quê. Devia ter anotado o nome dele. E só muda o CPF. E caiu, ao invés de cair na conta do João Gomes, jogador, caiu no xará dele. Deixa eu entender. E só 4 dias depois que o Flamengo entendeu que fez o Pix errado. Deixa eu entender. Aí entrou na Justiça Federal e a juíza, hoje, sábado, mandou bloquear o dinheiro. Levaram 4 dias para fazer isso? Para descobrir? Vem cá, CPF, alguém confunde CPF um do outro? Então, o Pix você pode fazer por e-mail, pelo CPF ou CNPJ, pelo celular. Não é isso? Wellington, tá esquisito? É esquisito, isso aí é broxante, mano. Isso é broxante, malandro. Só acontece aqui mesmo. E você já ia falar que só acontece com o Botafogo. Aconteceu com o Flamengo. De vez em quando acontece. Aliás, você não lembra na construção da sede? Sim. Que eles estavam fazendo a sede para o lado errado, teve que parar. Você não lembra? Na época do Gilbertinho. A rua era para lá, nem eu estava fazendo para cá. A frente estava para o lado da piscina. A frente estava para o lado. De frente para a piscina. Quando deveria ficar de frente para a lagoa. Malandro. Então, atenção, rubro-negros. A coisa tá feia, né? Tô errando até Pix, passando Pix para os outros. Engraçado, ninguém passa Pix para mim, cara. Passa para você, ué. Nego tá doido para passar o cerol em mim. Assim, cara. Nós! Nós, né? Mas vamos ver, Wellington, eu espero que amanhã seja um jogão. Eu também estou esperando. E pelo menos emocionante pra cacete, eu acredito que vai ser. E pela primeira vez eu tô vendo o Vasco em condições de repente, fazer uma surpresa daquela desagradável para uns, né? E agradáveis para outros. Cara. Muito bom. Obrigado pelo seu carinho de sempre. Você valoriza demais. Pelo amor de Deus. Tem um cara que dá uma força nesse canal, esse rapaz aqui, meu amigo Dé, o Aranha. É de Três Rios para o mundo? Não, de Paraíba do Sul para o mundo, cara. Nossa Senhora, alô Paraíba do Sul. Você veio para o Rio com quantos anos? Eu vim garoto, 13 para 14 anos, Mas pena que a gente não tem mais o Gilson aqui para perturbar ele. É verdade. O Gilson era mais de Três Rios, né? Gilson terminou em Petrópolis, mas ele é lá do... Era meu vizinho lá de... Eu falava que esse vendia bala no trem. Eu vendia mesmo. Eu, quando fui garoto, em Paraíba do Sul, era baleiro, pipoqueiro, engraxate. Vida dura, né, amigo? Não era isso, não. Ele era guerreiro. Nós que somos do interior, a gente começa a trabalhar muito cedo. É verdade. Eu comecei a trabalhar com 10 para 11 anos e não me arrependo nunca. É isso aí. Graças a Deus por isso. E um grande abraço para todos vocês. Beijão do Aranha. Agora inverteram tudo. Usar drogas, menina engravidar, parece que é normal. Agora, criança trabalhar é um absurdo. Né? O que os nossos pais nos ensinaram, que meu filho vai trabalhar, não é para explorar, não. É para você acostumar com a vida. Não tenha dúvida. Né? Primeiro, trabalhar, malandro, sempre que puder. Sempre. Mesmo quando jovem. Você tá com droga é uma droga, malandro.
Você está com quantos anos? 74 aninhos, fazendo agora em abril. Você não é feliz de estar trabalhando aos 74 anos? Muito, muito. Dou graças a Deus, aliás, aqui, por tudo na minha vida. Né? Graças a Deus. E feliz por estar com saúde acima de tudo. Aliás, é que eu desejo para todos vocês. Saúde. Estão sempre aqui ligados com o meu irmãozinho Wellington Campos, que vocês tenham muita saúde, muita paz e muito amor na vida de vocês. Que bom. Papai do céu nos ilumine. Amém. Minha gente, se liga no nosso canal Wellington Campos FC, tá passando tudo aí. Esse vermelhinho embaixo, inscrever-se, aí você aperta aí, vai no sininho, tem uma palavra assim, todas. Aí você aperta no todas e todos os nossos vídeos você vai receber a nossa notificação. Peço também para dar o joinha, que é o like. Aí o YouTube fica sabendo que o que nós estamos produzindo é legal, é interessante, que vocês estão gostando. Isso ajuda a aumentar a visibilidade dos nossos vídeos. E peço para colocar esse nosso vídeo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos, para também ajudar na nossa notificação. E quero agradecer a equipe da doutora Camila Paz, ela que faz um trabalho de harmonização orofacial e atende o Brasil através de Goiânia. 62999552392. O telefone está aí na tela para você. É melhor nós dois fazermos melhorar a latinha, porque nós já estamos meio prejudicados, mano. Tem que melhorar os dentinhos. Um beijo carinhoso para todos, um ótimo sábado, aqui dos estúdios da Super Rádio Tupi, Del Aranha e Wellington Campos. Fiquem com Deus.